Olá, hoje nós vamos saber da história de Kendira, esse rapaz que tem uma família amaldiçoada. É o seguinte, todos os homens dessa linhagem, dessa família, ao completarem 21 anos de idade, terão uma morte trágica. E ele já está com 20 e poucos anos, está prestes a fazer aniversário, e ele está a fim de quebrar essa maldição, e com a ajuda do seu amigo Jet, ele vai à busca de um xamã chamado Paran, e lá ele tenta descobrir o que está acontecendo, como faz para quebrar essa magia, essa maldição. E lá ele encontra também um outro rapaz chamado Chan, e esses 4 amigos unidos descobrem não apenas como quebrar a maldição, mas a sua origem e todas as consequências que vão ligar todos eles em uma trama muito legal nesse BL tailandês de 2025, que eu amei demais e tem muita lição para apresentar pra gente. Mas fica aqui e depois da vinheta eu conto tudo pra vocês. Aguenta aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 토스 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Suresh Nunacast e hoje nós vamos falar de Kendira, esse Lacorne tailandês, BL. Você sabe o que é BL? BL é o seguinte, é uma série que tem um relacionamento homoafetivo entre meninos, que é o chamado Boy Love, que é um gênero muito comum lá na Tailândia, visto que eu pesquisei aqui. Eles têm um forte apego a esse tipo de produção, porque lá na Tailândia o budismo é a religião mais forte e eles não têm nenhum tipo de preconceito ou resistência a esse tipo de conteúdo. Digamos que ele é muito mais tolerante ou até mesmo indiferente a esse tipo de assunto lá na Tailândia. Esse gênero é tão popular, mas tão popular, que os atores fazem evento. E, inclusive parece que já vieram até aqui para o Brasil com direito a fotos, encontros, da mesma maneira como é feito com os K-dramas, com os C-dramas. Então não é problema nenhum. E eu descobri que fora da Tailândia o Brasil é um grande consumidor do gênero BL. Olha que coisa legal. E vou esclarecer também uma coisa interessante. Kendira não é somente um BL simples. Ele também tem uma grande mistura de terror, espiritualidade, romance. Então tem maldição familiar, fantasmas agressivos, folclore do nordeste da Tailândia, que é o chamado Isaan, eu acho que é assim que fala, rituais xamânicos, elementos budistas, como eu falei, que inclui também karma, renascimento, mestres de magia branca, né, que mistura aquele horror mais atmosférico, não só os famosos jumpscares, sabe? E você tem que ter um pouquinho de conhecimento. Não digo que precisa ter um conhecimento, mas você tem que aceitar bem mais o assunto do que um filme de terror aleatório, né? Então tem amuletos, tem rituais, tem um dialeto que inclusive eu também descobri que as orações que são feitas nessa série são orações reais. Eu não vi, inclusive eu vou falar uma coisa muito importante na Netflix. Eu descobri esse Lacorne por causa do resumo, né, da sinopse que apareceu lá na Netflix. Eu falei, nossa, que interessante, eu nem sabia que era um BL, tá, gente? Daí eu peguei e cliquei, cadê a legenda? Netflix, dona Netflix, pelo menos no momento dessa gravação, no dia 12 de abril, não tinha legenda. Que legal, só que daí eu vou ter que ver também. Depois eu vou assistir na Netflix de novo. Esse Lacorne vale a pena. Eu quero ver se tem alguma diferença, né? Eu assisti lá na UiTV. Inclusive o grande barato de assistir lá no ITV é que na parte de cima você pode escrever, na parte de baixo, né, na parte do chat, você pode escrever comentários conforme a história vai andando. Claro que não tem uma quantidade tão grande de comentários assim, como aconteceu por você ou por Switch of Jade, mas isso já é uma outra história, né? Porque Lacorne é mais para um público mais direcionado. Inclusive eu recomendo a vocês a saírem dessa bolha que acredita que beijo gay na novela é o ápice das coisas. Eu acho que, né, já estamos em 2026, vamos evoluir um pouquinho, né? Mas fora essa parte da dinâmica do BL, eu gostei bastante da história.
Tanto que tá sendo muito legal. Geralmente eu faço podcast somente daqueles que eu gosto muito, que eu acho que vale meu esforço de fazer a gravação, fazer a edição, fazer o vídeo, fazer tudo e colocar no YouTube. Então esse é um daqueles que eu acho que vale pelo coração, não somente pela história muito belíssima, que tem aquele negócio do karma, sabe aquele negócio do perdão, que você tem que entender a dor da outra pessoa, a pessoa tem que compreender o círculo da vida. Tem muita coisa legal dessa história de poder explorar, né? Então a primeira parte que eu vou falar é sobre a parte técnica. Parte do resumo eu já falei, né? Eu falei superficialmente. A história é o seguinte, tá? Toda a família do Cam, isso não é spoiler, gente, pelo amor de Deus, eu resumo, tá? É um resumão básico que é para você compreender o resto da história. Então é o seguinte, para os homens que são nascidos nessa família, todos os meninos morrem até antes de completar 21 anos de idade. Então morrem de maneira trágica. E é justamente o Cam que está indo procurar, né, uma salvação para quebrar essa maldição dessa família. E para o lado das mulheres, elas não morrem jovens, tá? Mas elas vivem uma vida muito triste. No caso de desgosto ou alguma doença muito complicada, solidão, algum tipo de melancolia. Então foi o caso que aconteceu. O Cam já tem a mãe que é falecida e o pai a gente vai saber depois a história dele mais pra frente, tá? Mas isso daí é outra coisa. Esse sim é spoiler. Então elas vão ter sempre uma dor constante, de uma perda, alguma infelicidade. Então essa história começa justamente aí, quando o Cam vai junto com o seu amigo Jet, eles vão lá encontrar o Paran, que é um xamã lá numa vila que tem, porque o Jet é um aprendiz do Paran, e ele vai falar assim, olha, eu conheço alguém que pode te ajudar e vou tentar resolver esse perrengue todo aí. E é aí onde a história se inicia. Não é spoiler grave, gente, pelo amor de Deus, para vocês entenderem bem. E eu gostei demais, eu acho que o desenvolvimento de toda a história é muito legal. Tem uns pontos que eu vou colocar, mas é a parte com spoiler que eu vou colocar um pouquinho mais pra frente. Mas isso também é uma coisa que é coisa de edição, coisa pra encher linguiça pra poder fazer os 12 episódios, que eu amei. Mas olha, é uma coisa engraçada, os 12 episódios, aí que tá, né? Eles não são regulares no tempo. Tem episódios que tem 1h10, outros tem 1h30, outros 1h45. Então é muito irregular. Eu acho que se fosse uma série que tivesse um tempo certinho, talvez chegasse nos 20 e poucos episódios, compensando aí os meia hora de um e meia hora de outro. Mas enfim, a locação foi feita totalmente e exclusivamente para a série. Eles não conseguiram encontrar um lugar legal para poder fazer as filmagens, pelo que eu apurei. E eu achava que não, porque parece bem simples, mas talvez porque a vila onde o Paran mora, ela também é simples. Ela tem uma ideia, claro, como todo bom budismo, não precisa ter aquela coisa glamourosa, cheia de ouro e pompa. Quanto mais simples, melhor. Mas eu achei bem legal saber dessa informação. E como é baseado numa novel, talvez eles não li, não sei nada, nenhum spoiler. Eu também fiquei curiosa de ler, viu? Também fiquei, mais uma que eu vou ter que colocar na lista. Mas talvez eles tivessem a intenção de que ficasse o mais próximo possível de como estava descrito na história. Então, basicamente é isso, né? Vamos falar sobre os atores. Eu gostei do quarteto, eles interpretaram muito bem o papel, de verdade. Principalmente os dois coadjuvantes, que são o Jet e o Chan. São duas gracinhas, assim, interagindo. Porém, o Paran tem uma coisa muito interessante, que ele ao mesmo tempo que ele tem que ser frio, ele consegue ser carismático. Eu gostei muito do Ken Karit, que é o nome dele, que é o ator que faz o Paran. Ele é muito bom, parece que ele é modelo também lá na Tailândia. Porém, o Nampin tem um problema. Ele é um doce. Em determinadas cenas, ele dá vontade de pôr no colo, vontade de pôr num potinho. Só que ele tem um problema, eu não sei se foi um problema de direção, alguma coisa assim, que ele é meio travado em cenas que precisa chorar, que tem que mostrar alguma emoção mais forte. Parece que, sabe, tem que pegar meio no tranco. Isso não é uma crítica ruim, gente. Vocês podem nem perceber esse tipo de coisa. Tem gente que se emociona facilmente com a história, chora e vibra com a história, independente com esse tipo de percepção. Mas eu achei que ele é meio travadinho nesses momentos, sabe? Ele não consegue
passar uma intensidade dramática que o personagem exige, principalmente porque o Cam, ele tá sabendo que tem uma sentença de morte e que ele tem os dias contados. Então, mesmo que ele tenha algumas cenas que ele é muito doce, muito... Nossa, ele é um docinho. Mas eu acho que algumas cenas ele precisavam de mais intensidade, sabe? Mais molho, como diz o pessoal. O resto do elenco também é uma gracinha. Tem 2 personagens que eu amo, né? Que é o Shai Anon, é o nome do ator. O Nasha Wakorn, gente, não sei dizer, tá? Então, pode ser que eu esteja dizendo o nome totalmente errado, mas sinto muito. Que são os 2 menininhos, o Tong e o Wake. Inclusive, o ator que fez o Tong, ele tem uma ficha grande, ele é mais novinho. Ele tem uma ficha enorme de filmes que ele fez. E ele é uma gracinha também. Eles são os guardiões lá do Paran. Então eles dão um pouquinho de alívio cômico no meio desse terrorzão todo. Inclusive, se você tem problema com fantasmas, com monstros assim, não assista, tá? Pula essa parte. E uma das coisas que eu acho que é mais importante ainda é que ao assistir uma série de um outro país, que é o Tailândia, um país que eu não tenho o mínimo conhecimento, eu tive que fazer muitas pesquisas aqui. Claro que eu não vou me aprofundar na ideia de como funciona a cosmologia budista. Eu pesquisei, tá? O certo é usar esse termo, porque realmente eles acreditam naqueles seres que aparecem na história. Eu vou fazer um paralelo aqui, eu acredito que é bem próximo da gente do Ocidente, que quando a gente via os egípcios, por exemplo, que eles entendiam que os seres que apareciam, os seres místicos que apareciam nas histórias do Egito, eles eram reais. Da mesma maneira que os seres que aparecem aqui em Kenjira, para os tailandeses, também existem de fato. Então, é diferente da gente fazer um paralelo, por exemplo, com a história que existe fantástica, né, dos seres fantásticos que existem aqui no Brasil. Então, vocês têm que ter consciência que para eles aquilo realmente acontece, é de fato. E eu achei muito legal, porque quanto mais a gente aprende sobre outros países, sobre outras mitologias, outras religiões, mais a gente evolui como ser humano e mais a gente aprende. Então, por isso que essa história, essa série foi tão impactante para mim, porque eu achei, além disso, achei lindíssima tudo que é apresentado ali sobre a Tailândia. Me deu vontade de conhecer muito mais, de pesquisar muito mais, mas isso vai ficar para alguma experiência pessoal minha. Vou ler mais, vou me estudar mais. E, nossa, achei lindo, lindo, lindo. Então, tudo que é apresentado ali, gente, não é só ficção, não é só encheção de linguiça, não, tá? Voltando à interpretação dos atores. Dito isso, eu vou para a parte da história. Eu vou falar do jeito que eu consegui explicar, do meu jeitinho aqui. Não sei se estou usando os termos corretos, né? Eu sinto muito, mas eu não sou budista e nem tailandesa, mas eu vou tentar falar do meu jeito, né? Então, por exemplo, quando a gente fala das nagas, né, que são as serpentes sagradas, pelo menos o que eu entendi, para eles os fantasmas, eles são seres que habitam esses planos aqui, como a gente conhece. Eles chamam de garudas, eu acho que tem esse termo. Eu não é bem explicado, eu tive que pesquisar sobre isso. Mas o que acontece com esses fantasmas? Eles estão atrás de evolução. E esse é o fio condutor de Kenjira. Karma, evolução, aprendizado, perdão, que é muito bacana. Agora eu não sei, vou ter que entrar na parte com spoiler, gente. Então sinto muito, tá? Bom, deu para entender a base da história. Então vamos o que aconteceu. Então no comecinho da história, o Cam, ele tenta de maneira meio desesperada aí, junto com a ajuda do Jet, porque agora que está se aproximando o aniversário dele, ele começa a ver os fantasmas com mais frequência, que é essa parte com spoiler. Porque ele tinha essa habilidade de conseguir ver fantasmas, porque depois que a mãe dele morreu, ele queria continuar ainda tendo a possibilidade de vê-la. Então, se ele perdesse esse poder, ele nunca mais, né, teria a possibilidade de ver a mãe. Só que daí, quando ele vai se aproximando da data, né, da data fatídica da vida dele, ele começa a ver mais fantasmas e mais fantasmas, ele começa a ficar desesperado. E aí, com a ajuda do Jet, ele vai lá se encontrar com o Paran. Só que pra essa desculpa, gente, essa parte eu achei muito fanficão. Eles tiveram que inventar uma excursão da faculdade para poder levar a galera lá pra vila onde o Paran existe, para ter a desculpa de levar o Cam junto. Eu achava mais fácil o amigo do Jet, o Jet falar assim: ah, gente, olha, Cam, eu vou levar você para conhecer
o xamã, o Parão, o mestre, e a gente resolve o problema lá. Não, teve que inventar essa desculpa da excursão para poder ter o jump scare de postar um monte de fantasma e gente sumir aleatória. Os personagens principais ficavam na história, mas alguns dos alunos que estavam na excursão foram lá só para fazer bagunça lá na vila para depois desaparecer. Gente, foi um negócio que eu fiquei assim, qual a necessidade disso, né? Mas tudo bem, não é uma coisa que prejudica, mas como tá bem no assim, prejudica assim o resto da história, que o foco realmente não é a excursão, mas ficou tão coisa de série americana, sabe? Que sempre é mais ou menos a série de terror, que é sempre mais ou menos aquela mesma historinha. Mas tudo bem, gente, passar desse começo trágico, literalmente falando, o resto do desenvolvimento da história é muito legal, a não ser por um outro momento que aconteceu um pouquinho mais pra frente, quase próximo do final, lá pelo episódio 9 mais ou menos, quando o Paran ele é envenenado. Esse daí é um problema de edição, tá? O timing de um livro é muito diferente do timing de uma série animada, de uma live action no caso, né, de uma série. Então ali o que acontece? O Paran ele é envenenado, né? A senhora Si, já possuída pela fantasma lá da Rampeng, eu acho que assim que fala o nome dela, dá uma sobremesa envenenada para o Paran. Daí o Paran lá tá lá agonizando lá, enfim, aquele problema todo, né? E nesse meio tempo o Ken tinha ido com ela num lago lá com um barquinho pegar a flor de lótus. Só que a velhinha estava possuída e tal. Só que vejam bem, olha o timing. O Paran tava a não sei quantos quilômetros de distância lá do laguinho. Só se o laguinho for do lado da casa, mas eu já não sei. E o Ken, ele tava com a velhinha. Nesse meio tempo, né, a velhinha possuída. Nesse meio tempo ele cai no lago e se afoga. Esse negócio de afogar, gente, eu não aguento mais, gente. Alguém, pelo amor de Deus, fala. Na Tailândia também tem esse problema. Todo mundo que se afoga não se debate. Eu já quase me afoguei 2 vezes na piscina. Eu me debatia que nem um frango tentando me salvar. Não sei como é que a pessoa consegue cair na água e cair devagarzinho, assim, em slow motion, e nem se mexe, gente. É impressionante. Só se a pessoa estiver desmaiada. Ou, se for o caso, souber nado sincronizado. Mas daí a pessoa não vai estar se afogando. Mas fora isso, a pessoa vai se debater, vai tentar se salvar de qualquer jeito. Mas enfim, é um problema que eu vejo nessas produções asiáticas. O Ken tava lá se afogando e o Paran tava do outro lado, ainda lá sofrendo pelo envenenamento. Deu tempo do Paran sair correndo, encontrar o Ken ter a visão. Tudo bem que dizem que quando você tá prestes a morrer, você consegue ter um flashback da sua vida de uma maneira muito rápida. Mas pra filme, pra série, esse rápido demorou pelo menos uns 10 minutos. Daí eu cheguei até a comentar lá no ITV, gente, quanto tempo ele tá se afogando? Porque deu tempo do Paran sair correndo, salvar o Ken e, claro, resolver todo o perrengue do afogamento. E foi nesse episódio que a Rampeng contou pra ele toda a história do passado dele e o que tinha acontecido com a família, o motivo da maldição. E aí, justamente, que chega a outra parte que eu achei importante da história. Claro que eu tô falando a parte com spoiler. Que a Rampeng, ela direcionou a maldição para a versão do Ken, de 1700 e pouco, quando era uma menininha que tinha uns 8 anos, que mentiu diante de uma história ali que aconteceu, num caso ali de morte, que tinha do filho da Rampeng. E ela, quando era pequenininha, quando era menininha, ela mentiu para poder salvar pela ordem da mãe, para poder evitar algum tipo de problema para a família dela. Então ali eu acho que a Rampeng direcionou a maldição para a pessoa errada. Na realidade ela deveria ter direcionado a maldição para a esposa número 1. Vou chamar assim porque eu não sei como é que eles chamam lá, porque a gente sabe como é que nos K-dramas é o imperador, o rei, majestade. Ali não é bem o caso. Eu acho que me parece que ele é o dono, né, um senhor feudal, uma casa. Então eu não sei exatamente. Quem souber me explicar, por favor, né? Mas enfim, ela direcionou, né, a praga, uma pessoa que não tinha nada a ver.
E isso foi levando em várias gerações que também não tinha nada a ver, porque a cada encarnação que o Ken nascia, mesmo como menina, parece que essa foi a primeira encarnação que ele nasceu como rapaz, não tinha nada a ver, ele não lembrava das vidas passadas, ele era uma pessoa totalmente diferente, a situação da vida dele era totalmente outra. Inclusive tem uma curiosidade que eu estava esquecendo de falar, que o Ken recebeu o nome de menina, porque a mãe queria que ele não tivesse a maldição, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Bruce Lee, que bem lembrou a minha amiga Paola, que aconteceu a mesma coisa. O nome original do Bruce Lee também é de mulher, para que afaste os maus espíritos, para ele continue vivendo, né? Não deu muito certo, mas no caso do Bruce Lee também não deu certo, mas enfim. E essa parte do lago também valeu somente para a gente saber a história da encarnação ou da origem da maldição da Renpeng, mas de resto. E vamos para a cena final, que ali foi, eu não sei dizer, vamos tentar. O monge Kazen estava lá no final vendo a vilã, né, a Renpeng, enforcando quem? O Paran tá todo estrunchado, todo quebrado lá, perdeu os poderes lá por causa daquele tanto de fantasma que tinha acontecido. E o Ken tinha se entregado, ele falou, já cansei, chega. Inclusive, antes de eu fazer a crítica, tem uma coisa que eu achei muito legal sobre a Renpeng, que fala assim, chegou meia-noite, a gente conseguiu vencer você, o aniversário dele já foi, ele já fez 20 anos, você não vai conseguir mais fazer, né, a maldade contra o Ken. Daí ela fala assim, não, ele nasceu às 6 horas da manhã. Ou seja, é realmente verdade. O aniversário acontece no horário que você nasceu. Se você, né, antes disso, não faz o tempo certo. Achei assim, essa parte eu achei genial. Mas voltando, né? E o monge Kazen, ele tava lá vendo todo aquele perrengue, ele tava numa calma. Eu falei assim, gente, esse cara não vai fazer nada. Até que realmente ele chega lá e depois faz aquela revelação que a gente sabe que essa parte é spoiler muito. Mas ele faz toda aquela revelação, né? E daí eu falei assim, gente, que calma é essa? Talvez, eu acredito, né, que seja por conta desse negócio da religião budista que aceita que tudo é karma. Então, se você faz alguma coisa ruim, eu não vou te impedir. Faça aí, o problema é teu, depois você se vira nas vidas futuras. Então, eu acredito que deve ter sido isso, mas que soou muito estranho. Ele estava lá para poder ajudar o Ken e ele ficou calmo, assim, como se não tivesse acontecido nada. Como se fosse uma série de TV. E também tem aquele negócio, né, que o pai do Ken também é monge, né? Só que daí, no caso, ele é o Pawin. Eu não sei se é assim que fala, gente. Eu fico tão chato, né? Porque na realidade, pelo que eu entendi, ele se tornou monge depois que a mãe morreu, a fim de tentar impedir que o karma caísse sobre o filho, né? O destino cruel caísse sobre o Ken, visto que também não adiantou tanto. E eu achei legal também que quando ele assumiu o relacionamento junto com o Paran diante do pai, o pai falou assim, ok, fazendo meu filho feliz, tá tudo certo. E daí chega da parte que eu achei sensacional, que foi o momento íntimo dos meninos, tanto do Jet com o Chan, quanto do Ken com o Paran, que eu achei que foi feito com muito carinho. E eu vou deixar um sinal de atenção aí para todo mundo que tem algum tipo de restrição, pelo menos com aqueles que eu assisti. Eu não sou a rainha dos BLs, acho que é o terceiro que eu assisti. Os Indomáveis nem conta muito, não, o quarto. Os Indomáveis nem conta muito, porque os Indomáveis é bem oculto, né, bem censurado. Então teve o Ten Dance, que eu assisti, que é um filme japonês. Daí teve o About Desire também, que eu gostei, mas teve algumas restrições que eu coloquei ali. E agora esse, e eu prometo que eu vou continuar assistindo BL, porque eu adorei o gênero. Eu achei que, inclusive, antes de falar sobre o romance dos dois, eu achei que, como a história é de homoafetivo, eu acho que as coisas se intensificam mais. Porque daí tem a carga também social, talvez, que duas pessoas que se amam muito, além de lutar por causa do amor individual, tem que lutar perante toda uma sociedade que tem que aceitar o amor de ambos. Então, eu sei que no caso
dos lacornes, isso é mais comum, mas perante o resto da sociedade ocidental que está consumindo esse tipo de produto, a coisa se intensifica. Eu acho que talvez seja por isso que está tão popular aqui no Brasil. E quem é a favor do amor acima de tudo tá adorando, porque realmente é muito tenso, sabe? As coisas se intensificam demais. E por outro lado, a cena da relação dos meninos, né? Do primeiro beijo, primeiro carinho, primeiro contato que eles tiveram, é de uma sensibilidade tão grande da parte da filmografia, é tão bonito de ver, que daí cai por um outro problema, que é o preconceito que a gente tem aqui no Brasil. Geralmente quando a gente fala assim, eu quero assistir um BL, algumas pessoas vão lá com a cabeça lá pré-histórica e pensam assim, você gosta dessas coisas imorais? Eu não vi nada de imoral ali, inclusive muito delicadas as cenas, as tomadas de câmera são muito bonitas, só que são dois rapazes, então eu acho que são beijos lindos, são beijos cheios de carinho, cheios de amor, muito melhores do que muitos K-dramas que eu vi por aí. Então, se você é o tipo de pessoa que tem um preconceitozinho, que acha que tudo que tem alguma coisa ligado a romance homoafetivo tem a ver com promiscuidade, então, meu bem, sabe, vai evoluir, porque não é bem por aí não, tá? E o final foi sensacional, dos dois casando e adotando duas crianças fofas, que foram interpretados pelos mesmos atores que fizeram os mentores lá do Paran, quando eles ainda estavam como espíritos. Duas crianças maravilhosas, tem atestado de casamento, tem atestado de adoção, e aquilo lá, como algumas pessoas brincam, é um absoluto cinema. Foi uma lavada na alma que deixou meu coração quentinho. E tem um detalhe que eu reparei que eu achei muito bonitinho, que o Ken usou um solitário, um anel de brilhante super bonitinho, né? Porque ele era um personagem que carregava uma carga feminina por causa das encarnações anteriores, que ele sempre era menino. Então ele veio com esse jeitinho bem feminino, que eu achei uma gracinha. Então é uma dupla de... Dizem que os atores, como se dão bem em tela, eles interpretam de novo outras séries, outros filmes. Eu gostaria de ver realmente o Nampin e o Ken Harit interpretando de novo, sabe? Um casal, para ver a evolução do Nampin. Quero ver esse rapaz evoluindo como ator, porque eu vejo que ele tem um potencial muito grande. Ele tem um carisma, ele tem um negocinho ali que você percebe, sabe? Ele é bom ator também. Mas, claro, todo ator tem que ter as primeiras oportunidades. Apesar que eu vi que ele fez bastante coisa. Eu não sei se o jeitinho dele é assim, eu preciso ver outros trabalhos com ele. Eu não gosto de ser realmente cruel com os atores. Não é, um ator não é bom. Eu já paguei a língua, né? Já paguei a língua com algumas atrizes aí, já paguei a língua com alguns atores que fizeram uns trabalhos bons, depois fizeram alguns trabalhos ruins, e porque é uma questão de escolha, é uma questão de direção, tem muitos fatores que envolvem a interpretação. Mas enfim, esse Quem Gira eu recomendo demais, e espero que no momento que você esteja ouvindo essa resenha, já tenha a legenda, ouvindo essa resenha, já tenha a legenda na Netflix, porque eu tive que assistir na UiTV e não é todo mundo que tem acesso a esse conteúdo. Então, quem tá falando aqui é Surya, esse é o NunaCast, a gente se vê no próximo. Tchau!